Olá, turma! Hoje vamos falar sobre redação do Enem, um olhar panorâmico para as 5 competências. Mas antes, vamos entender um pouco sobre o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio trata-se de uma avaliação de iniciativa do Ministério da Educação do Brasil, criada em 1998. O exame possui como objetivo avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, visando aferir o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao exercício pleno da cidadania. Dessa forma, estabelece uma maneira de correção das redações que se divide em 5 competências. Cada competência dessa tem seu objetivo de avaliação, assim totalizando a nota máxima, que é 1000. O Enem considera como referências norteadoras o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, os parâmetros curriculares nacionais, os textos da Reforma do Ensino Médio e as matrizes curriculares de referência para o SAEB. Portanto, esse estudo é de grande relevância, já que é atualmente o maior processo seletivo para o ensino superior do país. O objetivo dessa aula é apresentar de forma panorâmica as 5 competências avaliadas na redação. Mas o que são competências? Segundo o INEP, competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. Primeiro, vamos fazer aqui uma apresentação geral das 5 competências e depois vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na competência 1, você deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Na competência 2, você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo em prosa. Na competência 3, você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Na competência 4, você deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Já na competência 5, você vai precisar elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos da escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos, de acordo aí com a cartilha do participante. Como foi dito, na competência 1 deve-se demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia, de acentuação gráfica, regidas pelo atual acordo ortográfico. O avaliador corrigirá sua redação nessa competência, considerando os possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios, de convenções da escrita, gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabular. Você deve estruturar as orações e os períodos de seu texto, sempre buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez. Mas o que significa se preocupar com as convenções da escrita? Significa que você deve ficar atento à acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Na questão gramatical, a sua preocupação deve ser com a regência verbal e nominal,
concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Na escolha de registro, adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de uso de registro informal e ou de marca de oralidade. Na escolha vocabular, você deve ter o cuidado com o emprego de vocabulários preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. Bom, eu coloquei aqui em tópicos sobre a competência 1, aquilo que você precisa melhorar, alguns pontos que você precisa ficar atento. Na competência 2, você deve compreender o tema e não fugir do que é proposto. Ou seja, você precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Dessa forma, nessa competência, é avaliado 3 pontos principais: a compreensão da proposta de redação, a aplicação de conceitos e argumentos socioculturais, que podem ser alusão histórica, citação de autoridades na área, fato social, dados estatísticos, filmes, livros, reportagem, entre outros, que sustentem o tema e que possam desenvolvê-lo com veracidade. E a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Devemos levar em consideração que as propostas geralmente são sobre assuntos que acontecem no Brasil. Então, o primeiro aspecto a ter relevância é que o candidato deverá apresentar argumentos que aconteceram no país. É muito importante que sejam observadas as palavras-chave e compreender o que se pede na redação. E não se esqueça de ficar atento ao repertório sociocultural, que é o conhecimento que o candidato tem sobre vários assuntos, tais como filosofia, sociologia, história, política, economia, saúde, dentre outros. Alguns tópicos aqui do que você precisa melhorar na competência 2, né? O foco temático, que é não fugir do tema, não utilizar senso comum na argumentação, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento que eu acabei de falar, respeitar a tipologia textual e boa seleção dos conteúdos. Na competência 3, o avaliador vai observar se em seu texto você seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido como tese. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e usar argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta da redação. Nesse item, busca-se a capacidade do candidato de defender um ponto de vista. Espera-se que seja elaborado um texto dissertativo argumentativo, portanto, além dos conhecimentos específicos dessa estrutura textual, o candidato deverá, a partir dos fatos, das opiniões e dos argumentos apresentados, interpretar, relacionar, selecionar e organizar o que foi apresentado pelos textos motivadores, sem, no entanto, fazer cópias deles. É nesse momento que o avaliador vai observar se você teve um projeto de texto para a tua redação. E o que é isso? É o planejamento prévio à escrita da redação. O texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Na competência 4, os aspectos a serem avaliados dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente dos textos e a interdependência entre as ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto. Exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa-consequência, de conclusão, etc.
preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais, pois são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, entre as frases e os parágrafos. Cada parágrafo será composto de um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Na avaliação dessa competência serão considerados os seguintes aspectos: o encadeamento das ideias no texto, a estruturação dos parágrafos, a estruturação dos períodos e a referenciação, que são os recursos de conexão, os conectores. Já na competência 5, o candidato deverá apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante entender que para cada problema apresentado na argumentação é necessário haver uma proposta de intervenção. Como o ideal é apresentar 2 argumentos diferentes, você deve apresentar uma proposta para cada um. Portanto, 2 propostas. Porém, apenas uma delas precisa ser completa, isto é, apresentar os elementos válidos. Além dessa preocupação fundamental com os direitos humanos, a cartilha do participante do Enem, conhecida também como Manual de Redação do Enem, sugere como seria o ideal dessa proposta na prova de redação. A proposta de intervenção deve refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige e, quando muito bem elaborada, deve conter não apenas a exposição da ação interventiva sugerida, mas também o ator social competente para executá-la de acordo com o âmbito da ação escolhida, individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Além disso, a proposta de intervenção deve conter o meio de execução da ação e seu possível efeito, bem como o detalhamento da ação ou do meio para realizá-la. Vale lembrar que na competência 5 não basta você trazer uma proposta de intervenção. Faz-se necessário que você apresente na tua proposta de intervenção os 5 elementos válidos, para que assim a sua nota seja máxima nessa competência. E que elementos são esses? O agente, que é quem vai executar a ação, o que deve ser feito para minimizar esse problema, o meio, como a ação deve ser feita, o efeito, com que objetivo a ação será feita, o detalhamento vai ser qualquer informação a mais que você vai acrescentar em um desses elementos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e boa redação para vocês!